E se fosse possível prever uma falha no processo antes mesmo dela acontecer? Parece coisa de filme, né? Mas olha, não é não. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar o que é o descritivo de malha de controle, que é uma ferramenta que transforma a segurança de uma planta industrial, tirando ela do modo reativo para um modo preditivo. Vamos lá? Toda análise de risco, por mais completa que seja, sempre tem um ponto fraco. E no HAZOP, que é essa análise tão fundamental de perigos e operabilidade, existe um ponto cego bem específico que pode trazer consequências gigantescas. Vamos descobrir qual é e, o mais importante de tudo, como a gente joga uma luz em cima dele. Pensa um pouco. A automação da planta é como se fosse um robô super obediente. Ele segue as ordens que foram programadas ali à risca. Mas, e se a equipe que está na sala de reunião avaliando todos os riscos não sabe exatamente quais foram as ordens que esse robô recebeu? Como é que dá para prever os movimentos dele bem no meio de uma crise? Essa é a pergunta que, com certeza, tira o sono de muito gerente de segurança. Olha só, esse diagrama PND dá uma ideia do tamanho do desafio. A gente vê aqui centenas de componentes, né? Válvulas, bombas, tanques, um monte de coisa. Mas e a lógica? Aquilo que conecta tudo isso? As reações automáticas, quando alguma coisa sai do esperado. Sem a documentação correta, isso vira uma verdadeira caixa preta. E numa emergência, o que está dentro dessa caixa preta pode ser a diferença entre um belo susto e um acidente bem grave. A boa notícia é que existe sim uma solução para iluminar essa caixa preta. Vamos conhecer agora o documento que funciona como o verdadeiro manual de instruções do seu processo automatizado. É a chave para a gente decifrar as intenções do nosso robô. Entender essa diferença aqui é fundamental. O P&D ele é um mapa, ele mostra para a gente onde as peças estão. Já o descritivo de malha de controle, esse é o manual de instruções. Ele explica como e por que a máquina funciona daquele jeito. Pensa, sei lá, no termostato de um ar-condicionado. Ele tem um sensor, tem uma lógica para manter a temperatura e tem um atuador que liga ao aparelho. O descritivo é o que revela essa lógica, a intenção por trás. É a diferença crucial entre só ver as peças e realmente entender como elas trabalham juntas. Certo, então como é que se cria um documento tão poderoso assim? Bom, já adianto que não é só uma listinha de equipamentos, de jeito nenhum. Existe uma estrutura, quase uma receita de bolo mesmo, para garantir que ele seja completo, claro e, acima de tudo, útil de verdade para a equipe de segurança. Um descritivo bem feito, um descritivo robusto, tem 10 elementos. Mas olha, 3 deles são vitais. Primeiro, o objetivo. É a missão, sabe? A razão de existir daquela malha de controle. Sem isso, a gente nem sabe se ela está funcionando direito. Segundo, a lógica de controle. Esse é o cérebro da operação, ditando como o sistema vai reagir. E por último, mas não menos importante, os intertravamentos. Pensa neles como os guardiões automáticos, os freios de emergência que protegem todo o processo quando o resto falha. E para garantir que todo mundo na sala de HAZOP está falando a mesma língua, a gente precisa de um padrão. É aí que entra a norma ISA 5.1. Ela basicamente cria um vocabulário universal. Quando alguém fala PT01, todo mundo já entende. É um transmissor de pressão. Falou um TCV02, é uma válvula de controle de temperatura. Isso transforma o que parece ser um código super complexo numa informação clara e instantânea. Acabou a confusão. Vamos dar um foco especial nesse termo, intertravamento. O ponto mais importante aqui é o seguinte, é uma ação de segurança que é automática e inegociável. Não depende de um operador ter que perceber o problema e correr para agir. O exemplo aqui é perfeito. Se a bomba que circula o líquido para de funcionar, o sistema não pode, de jeito nenhum, continuar injetando vapor. Seria a receita para o desastre. Então o que acontece? A válvula TCV02 fecha na hora. É a automação agindo como um guardião implacável, protegendo o processo. Ok, tudo isso é o cenário ideal. É ótimo. Mas e se a planta, como muitas por aí, simplesmente não tem essa documentação toda formalizada? O HAZOP está condenado a ser superficial? De jeito nenhum. Existe um plano B e ele funciona muito, muito bem. Vamos ser realistas aqui. Criar esses documentos para uma planta inteira, do zero, é um projeto gigantesco. Muitas instalações, principalmente as mais antigas, estão rodando há anos sem essa formalização completa. Então, o que a gente faz? Desiste? Joga a toalha? Claro que não. E a solução é essa ideia que é simplesmente genial. Se o manual da automação não está escrito, então a gente traz para a reunião a pessoa que escreveu ele no código. O especialista em automação, o programador, aquele instrumentista mais sênior que conhece cada detalhe, essa pessoa vira a persona da automação. Ela se torna um manual vivo ali, dentro da sala de HAZOP. E esse especialista não vai chegar lá e trabalhar no improviso. A chave é usar um questionário bem estruturado, como este, para guiar a equipe.
Pergunta por pergunta, a lógica da automação vai sendo revelada e documentada ali, em tempo real. A reunião de RASOP deixa de ser só uma análise e vira uma oficina colaborativa, onde a segurança do processo é construída tijolo por tijolo. Tá, mas e aí? Qual é o resultado de todo esse esforço, seja com o documento já pronto ou construído na hora com o especialista? Vamos ver na prática como isso se traduz em mais segurança e mais eficiência lá no chão de fábrica? Esses números aqui não são abstratos, não. São limites operacionais reais, do dia a dia. 85% não é só um número, é o nível máximo de um tanque que, se passar disso, causa um transbordo perigoso. 75 graus Celsius é a temperatura exata para uma reação química ser eficiente. O descritivo de malha é o que documenta exatamente como a automação vai agir para que esses limites críticos nunca, jamais sejam ultrapassados. No fim das contas, os benefícios são claríssimos. As análises de risco ficam infinitamente mais profundas. Falhas na lógica de programação, que antes seriam invisíveis, de repente aparecem. A operação fica mais segura, mais estável, e as decisões passam a ser baseadas em fatos, em dados, não em achismo. E para setores de altíssima complexidade, como bioenergia e papel e celulose, dominar essa ferramenta não é só uma boa prática, é um diferencial competitivo enorme. E para a gente fechar, fica a reflexão. Hoje, na sua operação, a automação é um mistério? É uma caixa preta que só alguns poucos especialistas entendem? Ou ela é um livro aberto, documentado, que toda a equipe compreende? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da segurança operacional do processo. Vale a pena pensar nisso.